Bem-vindos então à quarta aula da disciplina de instalações elétricas para técnico em edificações. Os objetivos da aula de hoje são compreender os detalhes que a gente deve observar no ramal de entrada, compreender o que é a caixa de distribuição, quais os seus componentes e suas respectivas funções, e conhecer um pouquinho sobre os disjuntores que existem. Então, recapitulando um pouco da aula passada, a gente viu que a energia ela sai do poste da companhia e ela vai para o ramal de ligação. Então, do ramal de ligação, ela vem para o ramal de entrada e do ramal de entrada, ela vai até a caixa de medição, que é onde fica a proteção e o aterramento. Cada item desse tem vários cuidados que a gente tem que seguir, né? Vários detalhes que precisam ser seguidos. Que detalhes são esses, né? São detalhes de como deve ser a construção, como que deve ser a fixação, como que deve ser os eletrodutos, tá? E vários outros detalhes, né? Então, eu fiz essa esquematização para melhorar a consulta de vocês, tá? Então, por exemplo, se eu quero saber detalhes relacionados à caixa de medição, tá? Então, como que a caixa ela deve ficar? Como que eu devo construir, tá? Então, eu vou olhar o item de 10 a 14 da norma NDU 001. Isso vale para o ramal de entrada. Então, tem vários detalhes que devem ser seguidos, né? Então, detalhes de condutores, de eletroduto, eu vou olhar o item 9 da NDU 001 e a mesma coisa para o ramal de ligação. Para o ramal de ligação, eu separei uma esquematização, por exemplo, de como deve ser a fixação no lado do cliente e no lado do, do poste, né? Então, só para a gente ter uma noção do que a norma fala para gente, tá? Então eu fiz isso só para o ramal de ligação, então eu tenho a esquematização de como tem que ser a fixação, tá? Então basicamente a gente vai conversar nessa aula somente sobre essa bolinha, tá? E as outras bolinhas seguem o mesmo raciocínio, tá? Então eu gostaria que vocês fizessem a leitura desses itens aqui da norma, tá? Então vamos conversar então sobre alguns detalhes que a gente deve seguir no ramal de ligação. Então lembrando que ramal de ligação é aquele condutor, né, aquele fio que sai do poste da companhia e vai até o poste ou pontalete da residência, tá? Bom, então, o ramal de ligação, ele necessariamente tem que ser aéreo, tá? Então o ramal de ligação ele não vai ser subterrâneo, ele vai ser sempre aéreo, tá? Então vamos falar sobre a fixação. Então a fixação, ela vai ter dois lados. Ela vai ter a fixação no poste da concessionária e ela vai ter a fixação na parte do cliente, tá? Então, no poste da concessionária, obrigatoriamente a fixação ela vai ser com armação secundária e isolador de roldana, obrigatoriamente. Então, no poste da concessionária sempre vai ter a armação secundária e isolador de roldana, tá? Na parte do cliente vai depender de qual a fixação. Se a fixação ela for feita no pontalete, aí eu posso usar o olhal, que é essa peça aqui. Então o fio ele é fixado no olhal, tá? Então no pontalete, então repetindo, né? Na casa do cliente, na residência do cliente, se a forma de recebimento, né, de chegada do ramal de ligação for no pontalete, eu tenho que adotar o olhal. Se for alvenaria, também, tá? Eu vou adotar o olhal. Agora, se for o poste, se tiver o poste auxiliar, eu posso adotar o olhal ou eu posso adotar o isolador de roldana, tá? Então, isso aqui é um caminho que eu fiz aqui. Essas informações eu tirei da NDU 001,
tá? Quanto à fixação do ramal de ligação. Tem várias outras observações que eu tenho que fazer quanto a critérios construtivos e quanto a condutores. Eu não fiz aqui porque ia ficar uma esquematização muito complexa, tá? Então eu preferi deixar para que vocês é, fizessem a leitura aí na casa de vocês quanto aos critérios construtivos e quanto aos condutores. Lembrando que há vários detalhes também no ramal de entrada e na caixa, tá? Que devem ser seguidos. Então, é, esses detalhes não são complicados, tá? Basicamente são peças e alguns desenhos de como tem que ser feita a ligação e é importante que vocês leiam, ok? Então, continuando, então assim, depois, vamos voltar nesse esquema. A energia, então, repetindo, sai do poste da companhia, vai para o ramal de ligação, depois para o ramal de entrada, depois para a caixa de medição. E depois da caixa de medição, para onde vai? Depois da caixa de medição, é, ela vai para o quadro de distribuição. Então, o quadro de distribuição, tá, é onde fica ali concentrado os disjuntores, e daqui do quadro de medição é que saem os fios que vão para as tomadas, né, para iluminação e onde a gente vai ligar os nossos equipamentos, tá? Então, basicamente, caixa de medição, quadro de distribuição e depois os aparelhos. Tá, mas quadro de distribuição, né? O que que é? O que que vem a ser o quadro de distribuição? Então, o quadro de distribuição é o centro ali, né? É ali onde está concentrado, é o cérebro ali da instalação elétrica, é onde está tudo concentrado, né? Todos os circuitos, né? Todas as proteções dos circuitos estão ali, tá? É importante ressaltar que todos os fios que entram ali no ramal de ligação, ramal de entrada, passa pela caixa, todos eles que saem do medidor vão para a caixa de distribuição, tá? É o centro da distribuição. Então, a caixa de distribuição, o quadro de distribuição, recebe todos os condutores que vêm do medidor. Então, uma observação inicial importante, tá? Que a NBR 5410 fala que é necessário ter uma etiqueta de advertência. Bom, então a NBR 5410 ela exige, né, que tenha uma etiqueta de advertência colado aqui, tá? É, então, alguns itens aqui de segurança e é uma exigência da NBR 5410. Bom, então, ainda falando da, do quadro de distribuição, então do quadro de distribuição saem os circuitos terminais, tá? Então a gente sabe que é do quadro de distribuição que vai sair a energia que vai alimentar nossas tomadas e a nossa iluminação. Então, o que sai do quadro de distribuição são os chamados circuitos terminais, tá? Então, do quadro de distribuição saem vários circuitos, tá? Então a gente costuma numerar esses circuitos. Então, sai o circuito 1, sai o circuito 2, sai o circuito 3, sai o circuito 4, 5 e 6. Então a gente divide a instalação elétrica, né? Então é como se a gente delegasse funções aos circuitos. Então o circuito 1 fica responsável, por exemplo, pela iluminação de social, o circuito 2 pela iluminação de serviço, então o circuito 3 as tomadas de uso geral, tá? O circuito 4 também outros pontos de uso geral, o circuito 5 as tomadas de uso específico e o 6 também a tomada de uso específico. Então, não é tudo ligado no mesmo circuito. Então, a partir da caixa de distribuição, a gente vai dividir os vários circuitos, ok? Bom, então, a gente tem aqui uma imagem do que tem dentro do quadro de distribuição,
tá? Então a gente já sabe que a energia ela passa pelo ramal de ligação, ramal de entrada, vai para a caixa de medição e do medidor a energia vem e entra no quadro de distribuição. Então a gente tem um exemplo aqui de uma entrada bifásica, porque aqui a gente tem uma fase em vermelho, duas fases e o neutro. Então esses três fios aqui, né, as duas fases e o neutro e o terra também, né? Mas vamos falar primeiramente sobre as duas fases e o neutro e mais para frente a gente volta a falar do terra. Então essas duas fases e o neutro vêm do quadro de distribuição. Então a primeira coisa com que as fases e o neutro se depara é o disjuntor diferencial residual geral. O disjuntor diferencial residual, a gente tem aqui o barramento de fase. Um detalhe importante a ser observado no barramento de fase é que existem alguns parafusos. Esses parafusos aqui, eles são intercalados. Então, essa fase ela vai alimentar esses dois disjuntores, essa linha. Essa outra fase vai alimentar a linha de baixo. Então, essa alimenta essa outra linha. Então, é intercalado, né? Então, cada fase vai alimentar, né, essa linha, a outra fase é a linha de baixo, e assim por diante, né? Separados por linhas. Então, nesse caso, não vai ter, não vai sobrecarregar uma única fase, né? Não posso ligar tudo numa única fase. Então, eu ligo um pouco em uma fase e um pouco em outra. Então, essa é a ideia do barramento de interligação de fases, né? Então, passou pelo disjuntor, aqui vai para o circuito alimentar os equipamentos elétricos. Então, esse aqui é o barramento de interligação de fases. Então, aqui a gente tem o barramento do neutro. Então, o barramento do neutro, né, é um ponto de encontro, vem aqui o neutro, e a partir do barramento, né, aqui é onde faz a ligação, a interligação entre os nêutrons, e sai vários nêutrons que vão para os circuitos. A mesma coisa da proteção, né, vem a proteção lá da caixa, né, de medição, e aqui a partir do barramento de proteção saem os diversos fios que vão para os circuitos. Então, essa imagem ela ilustra bem como é a ligação de um quadro de distribuição. Entretanto, ela já está um pouco antiga, né? Essa imagem já está um pouco antiga, porque já existem barramentos de interligação de fases mais novos, e disjuntores também mais novos, né? Com aparência diferente desses. Mas o raciocínio é o mesmo, né? Então, o barramento de interligação de fase ele serve para intercalar, né, as fases, né? Então, para eu não sobrecarregar uma única fase. Então, já existem novos tipos de barramentos, né? Então, esse aqui é um barramento de interligação de fases, né? Então, ele segue o mesmo raciocínio, né? De não sobrecarregar uma fase, só que ele é mais moderno, né? Tem um visual mais moderno. Então, ainda existem os barramentos de outro modo que não o barramento de pente, né? Então, aqui a gente tem disjuntores também, né? Então, disjuntor monopolar, tripolar, bipolar, barramentos, né? Outros aspectos visuais de barramentos, né? De proteção e de neutro. Então, aqui a gente tem no centro outro exemplo de quadro de distribuição, né? Segue o mesmo raciocínio, vem as três fases e o neutro da caixa de medição, né? Sai o neutro aqui, vai para o barramento do neutro, e as três fases aqui alimentam aqui os disjuntores aqui, né, de forma intercalada. Só que aqui é trifásico e aqui o barramento do neutro, né, desculpa, do terra, o barramento de proteção. Então aqui um exemplo trifásico com os disjuntores um pouco mais modernos. Então, vamos falar então do disjuntor, né? Para que serve o disjuntor? Então, basicamente,
o disjuntor ele vai oferecer proteção aos circuitos, tá? Então, basicamente, ele desliga sozinho quando tem uma sobrecorrente, tá? Quando tem um curto-circuito ou quando tem uma sobrecarga. Então, quando eu estou usando muito mais do que aquele circuito foi projetado para ser usado, né? Eu estou ocasionando ali uma sobrecarga. Então, nesse caso, para evitar algum acidente, né, o disjuntor ele é desativado, tá? Ele desliga automaticamente. Então, ele é um dispositivo de segurança, ele protege os condutores do circuito, tá? Mas ele também permite uma manobra manual. Eu posso simplesmente ligar e desligar esse disjuntor, tá? Então, ele também é o interruptor que serve para desligar o circuito no caso de uma eventual manutenção, ok? Então, no quadro de distribuição, além do disjuntor termomagnético, existe o disjuntor diferencial residual, tá? Ou pode existir também o interruptor diferencial residual. Se você achou um pouco confuso de início, né, fica calmo que a gente vai voltar nesses assuntos, falar um pouco mais e vai ficar mais claro à medida que a gente for avançando. Bom, então a gente falou do disjuntor termomagnético, que é esse aqui. Esse é o disjuntor termomagnético. Esse é o disjuntor diferencial residual. Então, basicamente, o disjuntor diferencial residual é um dispositivo constituído de um disjuntor termomagnético acoplado a um outro dispositivo, o diferencial residual. Então, são duas coisas juntas. É o disjuntor termomagnético e o diferencial residual. Então, se ele tem um disjuntor termomagnético, ele também vai proteger os condutores contra sobrecarga e curto-circuito. Então, ele também tem a mesma função que o disjuntor termomagnético, protege os condutores do curto-circuito e da sobrecarga. Mas ele tem uma outra função, que é a função do dispositivo diferencial residual, que é proteger as pessoas contra choques elétricos provocados por contatos direto e indireto. Então a gente pode dizer que a definição, então, é que o disjuntor diferencial residual é um dispositivo que vai proteger os condutores do circuito contra sobrecarga e curto-circuito e as pessoas contra choque elétrico. E a gente também tem o interruptor diferencial residual. Então, o interruptor diferencial residual é um dispositivo, né? Ele é composto de um interruptor acoplado ao diferencial residual. Então, ele tem duas funções. Ele tem a função do interruptor, que serve para ligar e desligar o circuito, e ele também vai ter a função do dispositivo diferencial residual, que é proteger as pessoas contra choques elétricos. Então, a gente pode dizer então que o interruptor diferencial residual é um dispositivo que serve para ligar e desligar manualmente o circuito e também proteger as pessoas contra choques elétricos. Então, ele não tem a função de proteger contra sobrecarga, que essa função é do disjuntor termomagnético. Bom, então a gente viu que existe o disjuntor diferencial residual, tá? E o interruptor diferencial residual. Então os dois, né, tanto o disjuntor diferencial residual quanto o interruptor diferencial residual, eles possuem em comum o dispositivo diferencial residual. Então a função do dispositivo diferencial residual é proteger as pessoas contra choque elétrico. Então, o choque elétrico pode ser provocado tanto por contato direto quanto por contato indireto. Então, o contato direto é o contato acidental, né? Que ele é ocasionado, né? Seja por falha de isolamento, por ruptura ou de uma pessoa imprudente com uma parte elétrica normalmente energizada. Então, a gente chama de uma parte viva, de parte viva. Então,
Um exemplo é a pessoa encostando num fio descascado. E também o contato indireto, tá? Então, por exemplo, ao encostar numa parte de uma instalação metálica, né? É, então, às vezes, uma estrutura metálica, por exemplo, um pilar metálico, ele tem algum fio encostando nele, então ele tem um contato indireto e a pessoa pode tomar choque. Bom, vamos então falar sobre os disjuntores termomagnéticos. Então, existem três tipos de disjuntores termomagnéticos. Então, existe o tipo monopolar, o bipolar e o tripolar. Então, a gente vai falar com mais detalhes depois sobre os disjuntores, né? Quando a gente estiver dividindo a instalação em circuitos. Tá? Então, a ideia aqui é só mostrar os diferentes tipos de disjuntores que existem, né? Existe o monopolar, o bipolar e o tripolar. E uma informação muito importante que a gente não pode esquecer é que a gente só pode ligar condutor fase em disjuntores termomagnéticos, tá? Então, eu não vou ligar o nêutron num disjuntor termomagnético. Eu vou ligar somente o fase. Essa informação que está em vermelho, ela é muito importante e deve ser memorizada. Bom, existe também os disjuntores do tipo diferenciais residuais bipolar e tetrapolar, tá? Então são disjuntores de alta sensibilidade, né? De no máximo 30 mA. Então não se preocupe que a gente vai voltar a falar deles. A ideia é só que vocês conheçam aqui, né, os tipos, né? Então os disjuntores residuais, existem os bipolares e os tetrapolares. E aqui a gente vai ligar neles o fase e o neutro, tá? Então, o disjuntor termomagnético é só o fase. Agora, o disjuntor residual, a gente vai ligar o fase e o neutro, tá? Então, o neutro ele não pode ser aterrado após o DR, após o disjuntor residual. E a gente tem também o interruptor, né, residual, e ele tem alta sensibilidade, né, de no máximo 30 mA, e existe o tetrapolar e o bipolar. Então, é o que temos para aula, para a presente aula. Obrigado pela atenção.